espreme aí. Pronto, agora sim. Gravando. Então, boa tarde a todos, mais uma vez. Meu nome é Batista, estamos aqui mais uma vez no ProEnem, cursinho ofertado pela UEPB. Estamos aqui com as turmas 4, a sala 4 e a sala 1 do ProEnem. Meu nome é Batista e vamos embora, vamos aprofundar aí nos gêneros envolvidos, né, nos gêneros textuais envolvidos do ProEnem. Antes de mais nada, Daniela, eu acho que eu já vi você aqui perto de casa. Tu mora no Novo Cruzeiro? Eu tenho quase certeza que eu já te vi por aqui. Ah, então não foi tu não. Então foi muito parecida, viu, minha filha? Porque tem um clone seu aqui, viu? Tem um clone seu aqui, porque quando eu vi isso é aquela menina, é Daniela do ProEnem. Eu tenho certeza. Ah, pois foi? Juro a você. Então, olha, cuidado aí. Tem um clone seu aqui em Campina Grande, viu? É gêmeo, com certeza. Pois, bueno, vamos lá. Então, pessoal, se tratando dos gêneros, né, que envolvem H7, então nós vamos trabalhar 4. Eu vou explorar com vocês esses 4 gêneros. A comic strip, que é a tirinha. O cartoon, que é o cartoon genre. Temos o advertising genre, que é propaganda. E a charge. Vocês vão ver que a charge e o cartoon, eles são um pouco parecidos. Isso se tratando dos gêneros textuais na língua inglesa. Aí eu pergunto a vocês, antes de mais nada, antes da gente adentrar, vocês já têm conhecimento, já tinham conhecimento desses gêneros textuais? Daniela já viu alguns. Mais alguém? Alguém tem mais alguma coisa? Alguém tem... vocês já viram mais algum de vocês aí? Já teve algum conhecimento? Uma coisa, quem vai trabalhar com vocês isso de forma bem, assim, de uma forma bem mais aprofundada é o pessoal de português, o pessoal acho que de produção textual não, mas de gramática, principalmente. O pessoal vai dar uma revisada aí, porque os gêneros textuais que eu estou dando aqui, que eu estou passando para vocês vão ver o mesmo, seja em espanhol e também em português. Em português é pior ainda, porque você vai ver muito mais, não só esses aí. Esses que eu coloquei são relacionados a um nicho específico da língua inglesa, que no caso é H7. Certo? Então, vamos lá. Passa aqui. Pois bem, o primeiro que a gente vai dar uma olhada é o comic strip. São as histórias em quadrinhos, o gênero de todo uma coisa. Quando vocês verem comic strip, pode ter certeza absoluta que se trata de histórias em quadrinhos. Mas essas histórias em quadrinhos, elas não são, obviamente, aquelas, né, as HQ, né, do Spider-Man, do Homem-Aranha, do Batman, do Super-Homem. Não. Às vezes pode ser uma tirinha. Pode ser uma tirinha, aquelas de Calvin Hobbes, de Mafalda, aquelas tirinhas bem curtas, sabe? Então, vamos lá. Então, primeiramente, a comic strip é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais, ou seja, geralmente é uma tirinha que ela traz meio que, assim, veio na minha cabeça agora, é como se fosse uma mini fábula, sabe? Eles questionam algum comportamento humano, algum aspecto, né, social ali que às vezes nem é assim, como é que eu posso dizer, moralmente condenado, mas que eles fazem fazem essa crítica, sabe? Meio que uma crítica construtiva, por assim dizer. E geralmente vem no formato da comic strip. Esse tipo de texto humorístico, ele é publicado com regularidade. Pode-se dizer que são como as histórias em quadrinhos, como eu disse a vocês, um HQ.
A história em quadrinho do Homem-Aranha, do Batman, do Super-Homem, Mulher Maravilha, etc. Porém, bem mais curtos, até porque a gente está trabalhando, a gente está num universo aí de 3, 4 tirinhas no máximo. E essas tirinhas, elas podem estar contidas em jornais, revistas e em sites da internet. Hoje em dia, com o advento, né, da internet, com tanto site, tanta rede social, tanta coisa, é muito comum a gente ver essas tirinhas no Instagram, a gente vê no Facebook, e em outros canais, aí, em outras mídias sociais, por assim dizer. Certo? E esse gênero textual, ele apresenta uma grande temática humorística, contudo, não raro, encontramos tirinhas satíricas, de cunho social ou político, metafísicas ou até mesmo eróticas. Eróticas, assim, é muito difícil cair no Enem. Acho que nunca caiu, assim, na prova de inglês do Enem. Erótica nunca caiu. Pode ter caído em português. E, assim, sinceramente, eu nunca parei para pensar nisso. Até porque nunca, sinceramente, acho que nunca caiu. Mas pode cair. Não é, assim, não é incomum. Isso eu estou dizendo de maneira geral, mas no Enem nunca vi uma questão nesse sentido, não. Mas questões metafísicas, de cunho social, político, principalmente de cunho social, é totalmente normal. Não se preocupe não, Erlando, tá tudo certo. Tá dando para me escutar direitinho? O pessoal aí tá me escutando bacaninha, tá dando corte, não, né? Então vamos embora. Então se tá de boa, vamos embora. Então pronto. Então o gênero textual ele apresenta essa temática, ele vem com esse toque humorístico. Lembra que eu falei da sitcom, que ela tem aquele toque, né? O de humor e que faz uma crítica social? Assim funciona a HQ, funciona a comic strip. Mas a gente encontra também, a gente pode encontrar tirinhas satíricas, de cunho social, político e etc. Então, vamos, né? Antes de mais nada, alguma dúvida? Alguns de vocês têm dúvidas? A hora de falar é agora, meu amigo. A hora de tirar a dúvida é agora. Catherine, tá tudo certo? Daniela, tem alguma dúvida? Tawane, tá tudo ok? Vamos embora. Então, já que ninguém tem dúvidas, vamos para a primeira resolução de questão. Hoje, minha gente, hoje eu trouxe 4 questões para a gente fazer uma resoluçãozinha, para a gente dar uma trabalhada bem daquele modelo. Então, vamos lá. Então, eu trouxe aqui a questão 95 do Enem de 2011. Então, ele está dizendo aí, ó, a tira, definida como segmento de história de quadrinhos, pode transmitir uma mensagem com um efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo entre John e Garfield acontece por quê? 5 minutinhos aí para vocês analisarem e me dizer qual é a resposta. Por favor, tentem responder de modo honesto. Não olhem no Google. Tentem fazer a resolução por vocês mesmos. Até porque lá na prova do Enem não vai ter Google, não vai ter pesquisa, não vai ter nada que ajude vocês. Então, me digam aí, pessoal. Daniela já deu-lhe na tora letra D. Todo mundo aí, letra D. Cássia, letra D. Cristóvão, letra D. Alguém saberia dizer por que é a letra D? Alguém arriscaria?
dizer como chegou a essa conclusão? Tuane também, letra D. Tauane também, letra D. D de Deus, Erlane também. Então, já que todos vocês, né, a maioria, né, vocês todos foram na letra D, eu vou explicar aqui o porquê do porquê, né, é a letra D. Logo, então, ó, a tira, definida como segmento de história em quadrinhos, pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. Então, a gente vai buscar, né, evidentemente, o humor contido nessa tirinha. Então, a presença desse efeito nesse diálogo entre John e Garfield acontece por quê? Então, isso aqui não... percebam o seguinte, que nessa questão aqui, ele não está querendo saber se você sabe inglês, se você sabe o que é... Não, é mais uma questão de contexto, é mais uma questão de você saber um pouco, né? Saber um mínimo do mínimo do mínimo do inglês você consegue desenrolar. Por quê? Todo mundo sabe que girlfriend é namorada. E Psycho, todo mundo sabe que ele está aí, no caso aí, de certa parte, denegrindo, não, perdão, está diminuindo a pessoa, né? No caso aí, a namorada dele. Então, aí Garfield, ele fala, você tem que ser mais específico. Você precisa ser mais específico. Então, aí, nessa parte aí é que dá... Boa tarde, Simone. Então, nessa parte aqui, ó, nessa terceira tirinha em específico, é que dá essa ideia, né, traz esse, esse tom, né, esse efeito humorístico na tirinha. E aí ele fala que, ele falando para si próprio, né, olhando para o cara, aí ele está dizendo, John, olhando para John, dizendo, você tem que ser mais específico, porque no caso, muito provavelmente ele teve muito mais. Ele teve, provavelmente, ele chama todas as ex-namoradas dele de maluca. Mais de uma como maluca. Então, a letra D, Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca. Então, você percebe que pelas opções, letra A, B, C e a letra E, não tem nada a ver. John pensa que sua ex-namorada é maluca e que Garfield não sabia disso. Jodel é a única namorada maluca que John teve e Garfield acha isso estranho. Essa letra B poderia ser. Poderia até alguém colocar essa letra B, mas por conta dessa palavrinha aqui, por conta justamente da palavrinha specific, é que a gente depreende, é que a gente como é que eu posso dizer, a gente tira, né, a gente já tem a ideia de que não foi só uma, não foi só Jodel que existiu mais de uma. Então, no caso, por isso que é a letra D. Alguma dúvida, minha gente? Alguém tem mais alguma explicação? Alguém tem alguma visão diferente da minha? Estou esperando vocês. Só vocês. Pronto. Cássia, sem dúvidas. Então, vou continuar. Vamos embora. Daniela também. O segundo gênero aqui que eu quero tratar com vocês hoje é o cartoon, que, no caso, no inglês é cartoon. E aí, ó, esse gênero é o seguinte, pessoal. O cartoon, ele diferente da charge, porque assim, o cartoon e a charge, eles são meio que são muito próximos, são parentes muito próximos. O cartoon, ele não se localiza em determinado tempo e espaço, ou seja, ele é atemporal. O que seria uma coisa atemporal? Uma coisa que não importa se aconteceu lá no passado, se aconteceu no mês passado, no século passado, no milênio passado, ele ainda continua vivo, continua presente na nossa história, por exemplo. Então, ele não se localiza em determinado tempo e espaço, ou seja, o contexto do cartoon, ele não se limita
por exemplo, a um período específico da nossa história. Um exemplo claro assim, de algo que se localize em determinado tempo e espaço é uma charge da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Você vê que ele só faz sentido naquele contexto, naquela situação. Já o cartoon não. O cartoon ele é atemporal, porque ele traz o comportamento humano e as relações que são apresentadas de maneira humorística e crítica, onde os personagens eles podem ser pessoas comuns e estarem situados em qualquer lugar. O que seria isso? É aquele tipo de personagem, é aquele tipo de história, aquele tipo de situação aonde não importa que não importa onde for. Pode ser no Brasil, pode ser na África, pode ser na Europa, pode ser na Ásia, pode ser em qualquer lugar do planeta. No entanto, todavia, não tem essa, como é que eu posso dizer? Não tem essa não, ele não fica preso a um determinado espaço. E também pode ser em qualquer tempo, pode ter sido lá em 1900, pode ter sido em 2000, pode ter sido agora. Então não existe essa, como é que eu posso dizer, essa relação de tempo, não existe essa questão de ficar preso no tempo. Então ele é atemporal. O cartoon, a característica principal é atemporal. Então quando você estiver lá na prova, você perceber aquele cartoon, você vê ali, você perceber o contexto, se você vê que ele é aplicado em qualquer... Pronto, no caso de Cáceres, por exemplo, que é da Colômbia, que tem um conhecimento de uma outra cultura, no caso dela, estou dando um exemplo, mas pode ser no de qualquer um aqui. Você vê que aquela situação, aquela imagem não verbal, aquele cartoon ali, ele faz sentido para você também, ele tem uma certa relevância, então pode ter certeza que é uma coisa atemporal. E se tratando de atemporal, então acho que nós estamos falando de cartoon. O cartoon ele pode apresentar, inclusive, somente a presença não verbal, a linguagem não verbal, viu? No Enem, eles não colocam. No Enem, nunca ocorreu de aparecer uma questão somente imagem. Nunca. Mas pode acontecer. O cartoon ele tem essa característica aí de ser algo só e somente não verbal. E a charge, sim, Cássia, ela é temporal, porque a charge é aquela coisa. Como eu dei o exemplo aí da Segunda Guerra, a charge, ele retrata um período específico no tempo e no espaço. Por exemplo, uma charge retratando sobre a ditadura, que existem várias charges a respeito disso. Uma charge falando sobre o período político que a gente está vivendo atualmente. O presidente aí fazendo sucessivas merdas, por exemplo, alguém pode criar uma charge e, inclusive, já tem aos montes. Então, você percebe que ela é presa apenas ao que a gente está vivendo. Diferente do cartoon, que ele é atemporal. Ele existe, ele transcende o tempo e o espaço. E o cartoon, ele é mais humor, porque ele trata do comportamento humano. Ele trata daquela coisa, né? É uma situação cotidiana que você vive e que ele retrata de maneira engraçada. Por exemplo, um exemplo de cartoon seria uma coisa que eu falei até no começo da aula, que é a questão da romantização do sofrimento do professor, por exemplo. Isso não é de hoje, não. Isso, vem de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Uma coisa, um cartoon que é atemporal é a questão, por exemplo, isso especificamente, infelizmente, né, falando, a questão do sexismo, que é uma coisa que transcende assim, o tempo e o espaço, e não importa se é primeiro mundo, segundo, terceiro mundo, não importa o país, não importa a situação, sempre as mulheres têm essa questão do sexismo. Então, isso seria, por exemplo, uma situação onde pode se criar um cartoon em relação a isso. E a charge seria uma crítica.
Muito bem. A charge seria mais uma crítica a uma situação específica daquela situação, daquele período que a gente está vivendo. Deu para compreender, pessoal? E aí, Paulo, deu para compreender? Cássio entendeu, Daniel entendeu. E o restante do pessoal, tá tudo ok? Então vamos embora. Então, aqui. Então, ó, um exemplo aqui de uma charge. Então, ó, ao estabelecer uma relação entre a matemática e os blues, a partir da opinião pessoal de um dos rapazes, a charge sugere que. Aí daí, ó, vocês percebem que tem a charge, ó, ela tá. Mas isso não era para ser aí, não. A charge é depois. Oh, meu Deus, É porque assim, ó, para vocês verem que, ó, uma coisa interessante aqui nessa imagem. Aqui, ó, tá dizendo que é charge aqui no enunciado. Mas aqui, ó, cartoon. Então vocês percebem que, como eu disse no começo, há uma relação muito intrínseca entre a charge e o cartoon. Mas nesse caso aqui, se trata de um cartoon. Por quê? Ele não trata de uma situação específica. Vocês conseguem identificar alguma situação específica, seja pelo texto ou seja pela imagem não verbal? Então, como não há essa relação, não tem essa, como é que eu posso dizer, não tem não está preso a alguma situação específica, então se trata, obviamente, de um cartoon. Então, digam aí, pessoal. Inclusive, no próprio enunciado está dizendo que é uma relação entre a matemática e os blues, ou seja, os blues é um gênero musical. Eu acho que alguns de vocês conhecem aqui, é um gênero bem, assim, bem lento e tal, uma coisa bem, sabe? Então, vejam aí, me digam aí, qual é a resposta certa. Isso foi uma questão de Enem do PPC, pessoas, não, PPL, pessoas privadas de liberdade. Eu vou aumentar aqui, então, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. A não ser que eu faça isso aqui. Como vocês podem ver, é a letra E, a não ser que eu faça isso aqui. Então, é a letra E. Colocar logo a resposta aqui. Dá para todo mundo ver agora? Pronto. Então, eu vou explicar aqui, até porque ficou muito pequeno. Vou explicar aqui a resolução. Ó, é o seguinte. Então, ao estabelecer uma relação entre a matemática e os blues, a partir da opinião pessoal de um dos rapazes, Charles sugere que as canções iniciadas com a contagem de 1 a 4
fazem lembrar os blues. Então, deixa eu só fazer uma... Pronto. Acho que agora melhorou, que dá para ver aqui a... Pronto. Agora sim. Deixa eu só... Pronto, agora sim. Então, ó, nós temos aí a letra A. Canções iniciadas com uma contagem de 1 a 4 fazem lembrar o blues. O blues, com seu ritmo depressivo, alivia o sentimento causado pela matemática. As canções devem se iniciar com a contagem de 1 a 4 para se tornarem tristes. O blues, assim como a matemática, consegue despertar um sentimento inspirador. O sentimento despertado pela matemática serve como motivação para o blues. Então, ó, a gente, aparentemente, né, parece ser uma questão bem, assim, bem complicada de se resolver, mas vocês vão ver que não. É bem de boas. Porque é o seguinte, ó, a gente só precisa prestar atenção, precisa nem prestar atenção na linguagem não verbal, na imagem, precisa prestar mais atenção aí na citação que tem embaixo. Então, I start every song by counting 1, 2, 3, 4, because it reminds me of math. Math depresses me, and that helps me singing the blues. Ou seja, é uma reação em cadeia, na verdade. Porque ó, a chave da questão está aqui, ó, quando ele fala que a matemática deprime ele e isso ajuda ele, isso ajuda, né, a cantar o gênero blues, aqui, ó, essa parte aqui embaixo. Então, esse sentimento despertado pela matemática, qual é esse sentimento que a matemática desperta nele? Depressão. Ou seja, a matemática deprime o protagonista, a pessoa que falou isso aí. Então, esse sentimento despertado pela matemática serve como motivação, porque o verbo aí, ó, o helps, que está no presente simples, ele indica que isso serve como motivação para que ele cante os blues, ou seja, para que ele produza o gênero textual, o gênero musical blues. Aí você pode pensar, e essa letra D? Essa letra D, se você parar para pensar, ele está bem igual, né? Porque ó, o blues, assim como a matemática, consegue despertar um sentimento inspirador. Mas qual é a diferença entre a letra D e a letra E? É que na letra D, ele está colocando as duas coisas, né? O blues e a matemática. Mas sendo que ali, ó, ele está dizendo que a matemática deprime ele. E ele, em nenhum momento ele falou que o blues também produz esse mesmo sentimento. Muito pelo contrário, pelo fato da matemática ser depressiva, isso é o que ajuda ele a se motivar a cantar os blues. Então, tem nada a ver do blues e a matemática conseguir despertar esse sentimento inspirador. Deu para compreender, minha gente? Ficou claro agora? Alguma dúvida? Então, ó, se vocês perceberem, é tudo uma questão de interpretação. É tudo uma questão de... Você percebe que não precisa você ser um expert no inglês, você não precisa ser, meu Deus, eu tenho que ler e consumir. Não. Basta você prestar atenção nesses pormenores. E isso são nada mais, nada menos do que, como é que eu posso dizer? São quebra-cabeças. Quebra-cabeças, assim. Quebra-cabeças linguísticos que é só você juntar A mais B, você faz um raciocínio lógico que você consegue chegar à resolução da questão sem nenhum problema. Tudo certo? Então vamos lá. Então, the advertisement, ou advertisement, como dizem os britânicos. Então, o anúncio que cai muito, como vocês viram na questão que a gente trabalhou na semana passada. Eu coloquei, inclusive, está no Classroom. Vocês viram lá. Então, ó, o anúncio, que é o advertising,
ele, a grosso modo, ele é a promoção dos produtos e serviços de uma empresa realizada para impulsionar as vendas. Ou seja, nesse gênero são abordadas questões políticas ou consideradas tabu na sociedade, tais como a gente viu na semana passada, viu? Racismo, sexismo, preconceito com a comunidade LGBTQIA+, e etc. Tudo que se trata de tabu na sociedade é tratado, seja em forma de anúncio, seja em forma de infográfico, sempre é posto à tona algo assim que confronta, né? E aí é aquele uso lá da habilidade, como eu disse a vocês. Fazer a relação da função e do uso social da língua e dos repertórios linguísticos nessa situação. Ou seja, você vai ter que fazer a relação, você vai ter que, como é que eu posso dizer, fazer deixar claro, né? Deixar as coisas nos conformes aí, você fazer todo esse processo, né, de relação. E aí, ó, também é feito para construir uma identidade de marca, comunicar mudanças em produtos antigos ou apresentar novos produtos e serviços aos clientes. Isso eu estou falando do gênero anúncio, viu? Que é o advertising, ok? E aí, ó, prestem atenção na questão aí e me digam qual é a resposta certa. Tá dando para ver aí direitinho, Cássia? Preste atenção que nessa questão aí, quem elaborou a prova foi bem astuto. Eu gostei da esperteza do cara ou da moça que fez essa questão, porque é, tem uma coisinha aí que eles botaram, assim, foi para confundir mesmo, viu? Foi para você perder tempo com força. Então, vão respondendo aí, olhem, analisem direitinho e me mandem a resposta aí no chat para a gente fazer a análise. Então, é... eita, dúvida cruel, né, Erlane?
Essa foi boa, né, Daniela? Catherine vai na E. E ou C, Erlane. E o restante do pessoal? Tauane e Tuane. Cristóvão. Tudo letra E. Então vamos lá, vamos fazer a resolução aqui, vamos ver se vocês estão certos ou estão errados. Porque essa questão ela é bem, ela, como eu disse, eu tiro o chapéu para quem elaborou essa questão, porque foi muito bem elaborada, foi muito bem pensada e ela confunde, viu? Ela confunde total. Então, ó, a sigla AV usada no texto, vocês vão ver que essa sigla AV ela não tem nada a ver com a resposta. A sigla AV usada no texto representa o alvo da crítica sobre a elevação do custo de um. Aí vamos lá. Enquete sobre profissões em baixa, referendo realizado pelo governo, tratamento médico inovador, software de última geração e novo sistema eleitoral. Então, ó, vamos lá. De primeira, a gente, Erlane vai na E e Daniela vai de D. D de Daniela, né? Então, ó, vamos lá. A gente vai para. Primeiramente, não dá para a gente tirar, não dá para fazer um exercício de skimming aqui, porque é muito complicado. O enunciado ele não dá uma brecha, ele não deixa uma pista. A gente vai ter que ir para o texto, vai ter que fazer o trabalho de scanning. E aí, como é que a gente faz? Então vamos lá. O custo do AV é 250 milhões de euros. Este referendo sozinho está custando 91 milhões. E, trocando para o AV, poderia custar muito mais. Aí, ele diz aí, né? Faz o relato dos gastos. 130 milhões em Electronic Vote Counting Machines, ou seja, 130 milhões em alguma tecnologia de votação, máquina de votação, 26 milhões para explicar o novo sistema aos votantes. E aí, ao invés disso, esse dinheiro aí ele vai listando, né? 2.503 doutores, 6.297 professores, 8.000, não sei quantos enfermeiros, enfermeiras e lugares, enfim, vai dizendo, né? Ele vai fazendo um relato do que a gente poderia fazer com esse dinheiro. Mas vocês vão ver que tem uma palavrinha aí que ela é a palavra-chave que vai desmontar todo o mistério, que se chama a primeira linha da primeira, abaixo de 250 milhões aí. Tem uma palavrinha bem bacaninha. Qual é essa palavra? Quem saberia dizer? Vou até ajudar vocês aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. E aí? Exatamente, Cateri, referendum. É isso. Então, ó, enquete sobre profissões em baixa. Não tem nada a ver falando de profissões aqui. Tanto é que o texto nem trata, nem cita profissões. Somente o vocabulário, doutores, professores, enfermeiros e etc. Mas não diretamente profissões. Referendo realizado pelo governo, e aí achamos a nossa resposta do milhão. É um referendo, minha gente. O texto, o infográfico, ele trata do referendo, ele faz uma crítica ao referendo que vai custar muito mais se trocar por esse AV. Compreenderam agora a pegadinha? Por isso que quem fez essa questão foi um gênio, porque ele colocou um AV no enunciado. Então, ele não falou diretamente, é referendo. Não, ele fez ele destacou o AV, que é justamente para vocês perderem tempo para descobrir o que é esse AV. E aí, como tem as palavras votantes, electronic vote e essa coisa toda, aí você já automaticamente infere que é o quê?
é sobre o novo sistema eleitoral, como todos vocês colocaram. Perceberam a safadeza de quem fez a prova, essa questão? E aí, ó, tratamento médico inovador não é, software de última geração também não é, e novo sistema eleitoral poderia ser, se não fosse essa palavrinha aqui, ó. Se não fosse o nosso querido referendo. Então, quando vocês verem uma palavra que vocês, assim, vocês bateu o olho ali, e vocês verem que na questão tem essa palavra, é uma palavra cognata, minha gente. É uma palavra cognata. Então, se tem essa palavra cognata nas alternativas, então pode ter certeza que é essa a resposta. Nesse caso é 100%, 200% de certeza. Entendeu? Porque não é novo sistema eleitoral. Você pode até me perguntar. Porque não tem nada falando de novo sistema eleitoral. Novo sistema eleitoral, minha gente. E isso aí teria que abarcar, muito provavelmente teria aí eleições para presidente, para vice-presidente, para primeiro-ministro e algo do tipo assim. Percebam que não há, é apenas se tratando do aumento dos custos do referendo usando a tecnologia aí, o AV. Entenderam? Alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida em relação a essa questão cavernosa? Tauane, Tuane, Daniela, Erlane. Alguma dúvida, pessoal? Então vamos embora. Cristóvão hoje está um pouco calado, meu cara. O que foi, meu querido? E por fim, nós vamos para a charge. Então, a charge, pessoal, diferente do Cartoon, ele aborda temas de cunho político, econômico ou do meio social, de forma satírica e irônica. Nela, sempre vão aparecer personagens situados em um determinado tempo e espaço. Aquela coisa que eu disse quando eu estava falando de Cartoon. A charge, ela fala sobre algum aspecto, assim, algum cunho político, alguma coisa social, de forma satírica e irônica. Então, é uma situação específica, na maioria dos casos, a gente traz essa situação específica tratando de uma situação, né, uma situação ali que está ocorrendo, ou que já ocorreu e que foi, assim, um momento, assim, que foi bem conturbado para a sociedade, algo que marca. A verdade é essa. A ideia é essa, da charge, é fazer essa abordagem de forma satírica e irônica através do não verbal, certo? Então, sempre irão aparecer personagens situados em um determinado tempo e espaço. Entenderam? E aí, ó, tem uma questão do Enem aqui, que ela se parece muito com um cartoon. Perceba aqui, ó, se vocês perceberem aqui direitinho, vou até, ó, sabe por que nos dois, tanto no cartoon que eu mostrei anteriormente, tanto nesse, tem cartoon na referência? Por quê? Porque na língua inglesa, não existe o gênero textual charge, não existe o gênero textual específico como aqui no Brasil, que tem a charge mesmo. Lá, cartoon pode ser uma charge ou pode ser um próprio cartoon. Então, lá, esse gênero, ele pode tanto abordar questões, né, de cunho político-social, uma coisa específica ali relacionada ao espaço-tempo, ou ele pode ser atemporal. Tem que ter muito cuidado nisso. É olhar a imagem, é bater o olho na imagem e saber, assim, ver se ela tem essa abordagem, tem essa... onde é que está situado no tempo a charge? Se é uma charge sobre alguma coisa específica, de um aspecto histórico, se é uma charge que fala sobre algo assim genérico, algo banal, então tem que ter cuidado nisso, tem que ter uma certa atenção, porque é um gênero que confunde muito e você pode
terminar respondendo a resposta errada por conta disso. Então, ó, nós temos aí, eu vou aumentar mais um pouquinho, porque eu acredito que deve estar muito pequeno. Deixa eu só. A última questão aqui, inclusive já dei a resposta já, mas deixa eu aumentar aqui um pouco, porque está muito pequeno. Pronto. Então, ó, é o seguinte. Na fase escolar, é prática comum que os professores passem atividades extra-classe e marquem uma data para que as mesmas sejam entregues para correção. Você está falando de uma situação específica. Percebam que aí, ó, a charge aqui, ela está trabalhando numa situação, num espaço-tempo específico, ou seja, é prática comum que os professores passem atividades extra-classe e marquem uma data para que as mesmas, ou seja, isso só acontece em sala de aula. No caso da cena da charge, a professora ouve um estudante apresentando um argumento para discutir sobre o conteúdo do seu trabalho já entregue, elogiar o tema proposto, sugerir temas, reclamar do curto prazo e convencer de que fez o relatório solicitado. Então, perceba que, ó, no caso da cena da charge, a professora ouve um argumento, uma estudante apresentando argumentos, ou seja, argumentos para, ou seja, ela está utilizando uma retórica para defender um ponto de vista. E qual é o ponto de vista? No caso, é a letra D, que é reclamar do curto prazo para a entrega do trabalho. Então, vamos lá para o que ela está dizendo, a menina. O meu relatório é sobre quão importante é salvar papel, eletricidade e outros recursos. Eu vou te mandar telepaticamente. Mas aqui, ó, no quadro tem, ó, o famoso reports due today. Esse due, ele é até. Significa até. Sempre quando, se vocês verem em algum canto, request, por exemplo, due tomorrow. Ou seja, os requerimentos irão até amanhã. É até amanhã. Esse due aqui que está, ele é o indicativo de que é até tal data, até tal hora específica. Essa palavrinha aqui. Então, ó, discutir sobre o conteúdo do seu trabalho já entregue. Se ela está dando. Claramente aqui ela está dando uma desculpa. Então, não tem nada a ver. A letra A gente já corta, porque não tem nada em relação a trabalho já entregue. Elogiar o tema proposto para o relatório solicitado. A gente nem sabe qual é o tema. A gente nem, não tem nem no texto aí. Então, essa letra B não tem nem lógica. Ela está aí. Sugerir temas para novas pesquisas e relatórios. Também não tem nada que indique temas para pesquisas e relatórios. Algum incauto pode até pensar, pode ser papel, eletricidade e outros recursos, mas aí é alguém que não leu, alguém que não sabe inglês e que está puramente chutando, e que está indo na sorte, na pura sorte. Aí a gente vai para a letra D, que é reclamar do curto prazo para a entrega de trabalho. Então, ó, a menina, ela acha uma jogada interessante. Meu relatório é sobre o quão importante é salvar papel, eletricidade e outros recursos naturais. Aí entende-se, né, que sejam recursos naturais. E aí eu vou te mandar telepaticamente, ou seja, eu vou agir conforme o tema, a temática geral do meu trabalho, que é a questão, o quão é importante preservar, né, papel, eletricidade e outros recursos. E a letra E, por fim, convencer de que fez o relatório solicitado. Não tem nada a ver. Ela está pedindo um prazo a mais. Então, ela está dizendo que vai mandar para você telepaticamente. Por que ela está dizendo que vai mandar? Por conta disso aqui, ó. Esse que significa I will. Então, se é I will, o que significa I will? Alguém saberia dizer? Exatamente.
Daniela, eu vou entregar a você telepaticamente. Então, ela não está convencendo a professora de que fez, porque se ela tivesse feito, já ela não usaria um modal do futuro, que no caso é o will. Ela não usaria essa palavra para indicar algo que ainda vai acontecer, certo? Então, prestem atenção e vocês percebam que não é preciso você saber a gramática, todo o contexto, assim, mas algumas coisinhas ajudam bastante. Por exemplo, conhecimento de modais, você sabe muito bem que o will ele é usado para situações futuras. Então, não tem nada aí só de ele ser usado para situações futuras, então você já sabe que é a letra D por conta que ela está reclamando do curto prazo para a entrega do trabalho. Ela ainda não entregou, ela quer entregar, entendeu? Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram colocar? Que vocês queiram falar? Só lembrando que o momento de tirar a dúvida é agora, viu? Agora que a gente tira as dúvidas, a gente faz a resolução, né? A gente tira todos os pesos que vocês devem ter aí em vossas cabecinhas. E é isso. Se ninguém tem mais dúvidas, eu vou interromper a gravação aqui. Muito obrigado, Daniel. Então, vou interromper aqui agora, meu filho. Interrompa. Interromper a gravação.